Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou apresentar um conteúdo para vocês dentro da avaliação física chamada avaliação antropométrica, no que diz respeito à avaliação de peso, altura, circunferências corporais e dobras cutâneas. Então, para eu abordar esses conteúdos com vocês, eu dividi em 3 aulas, onde essa é a primeira e a gente vai falar sobre peso e altura nesse primeiro momento. Primeiramente, antes da gente iniciar, é importante a gente entender que existem 3 tipos de avaliação física. Nós temos avaliação diagnóstica, formativa e somativa. A avaliação diagnóstica, ela visa analisar os pontos fortes e fracos do indivíduo ou de uma equipe, uma turma, em relação a uma determinada característica. Então, por exemplo, você quer avaliar a capacidade cardiorrespiratória de um indivíduo. Então, você faz o teste e aí, nesse teste, vai dar um resultado. Se ele está bom, se está excelente, se está regular, se está fraco, essa capacidade física. Então, a ideia da avaliação diagnóstica é diagnosticar, naquele momento, como é que está aquela capacidade física do indivíduo. A avaliação formativa, ela já visa avaliar o progresso do indivíduo. Então, você teve a primeira avaliação, né? E daqui a 3, 4 meses você a reavalia novamente. E aí, quando você reavalia, você identifica como é que ele estava inicialmente e como ele está hoje na reavaliação. E aí você percebe se aquele indivíduo evoluiu ou não. E aí você vai tirar as conclusões se o treinamento está adequado para aquele indivíduo ou não. Essa é a avaliação formativa. A avaliação somativa, ela já é a soma de todas as avaliações realizadas no fim de cada unidade do planejamento, com o objetivo de obter um quadro geral da evolução do indivíduo. Então, imagine que você fez uma periodização de treinamento de 1 ano para o indivíduo. E aí você fez 3 ou 4 avaliações durante aquele ano. Então, a soma de todas essas avaliações, para você identificar de uma forma geral como é que está a evolução do indivíduo, ela é chamada de avaliação somativa. Então, dando continuidade, a avaliação ela tem diversos objetivos, tá? Um deles é para verificar a condição inicial do aluno, ou atleta, ou cliente. Então, tu vai, por exemplo, traçar um teste de força para avaliar a força do indivíduo. Vai passar um teste de flexibilidade para identificar como é que está a flexibilidade daquele indivíduo. E a partir daí, a gente vem para o segundo objetivo da avaliação física, que é obter dados para a prescrição adequada da atividade física. Então, em cima da condição física que você encontrou do aluno, você obtém esses dados para prescrever uma atividade física mais adequada para esse indivíduo. Então, se você percebe que ele está com baixo condicionamento aeróbio, você precisa prescrever atividades que ele melhore essa capacidade física. Se você percebe que ele está com pouca força muscular, você precisa prescrever atividades que desenvolvam essa capacidade física. E assim sucessivamente. Tá? Terceiro objetivo da avaliação física é acompanhar a progressão do aluno. Você só vai saber se esse aluno melhorou as capacidades físicas dele, se avaliar. Se você não avaliar, não tem como saber se esse indivíduo está progredindo ou não. Não tem como saber se a prescrição que você fez está adequada ou não.
Outro objetivo é verificar se os resultados estão sendo atingidos. Então imagine que lá inicialmente, na primeira avaliação, vocês definiram uma meta, seja ele melhorar o condicionamento, seja ele emagrecer, ganhar massa muscular. Então, quando você reavalia, um dos objetivos dessa avaliação é justamente identificar se aqueles objetivos que vocês traçaram lá no início estão sendo atingidos. E aí, poder, através disso, reestruturar o treinamento. E por fim, dentro dos objetivos da avaliação física, a gente também pode diagnosticar possíveis problemas. Então nós sabemos que nós temos muitos problemas crônicos que são assintomáticos, como por exemplo a hipertensão arterial. Ela não necessariamente dá algum indício de que você está hipertenso. E às vezes na avaliação física, quando você faz a avaliação da pressão arterial do indivíduo, você pode perceber, por exemplo, uma alteração que ele nunca tinha imaginado. E aí é o momento de você encaminhar para um médico e verificar se aquele pico de pressão naquele momento da avaliação foi só naquele momento ou se aquele indivíduo tem mesmo um problema crônico de hipertensão arterial, né? Então são vários objetivos que a avaliação física tem, né? Bom, para a gente fazer a avaliação física dentro desses tópicos que eu coloquei, a gente vai precisar de uma balança, tá? Ela pode ser uma balança desse modelo aqui, ou uma balança de pé, né? de banheiro, que a gente chama, né? Essa daqui é bem mais precisa, a margem de erro é menor, e a capacidade de pesagem também é maior, normalmente varia de 150 até 200 quilos. Essa daqui é um pouquinho mais frágil, mas pode também ser utilizada. Um outro instrumento que a gente deve utilizar numa avaliação física é o estadiômetro, né? Normalmente tem algumas balanças que já vêm com o estadiômetro acoplado na balança. Porém, se você não tem o estadiômetro, nada impede que você pegue uma fita e coloque em uma parede e faça a medida numa parede mesmo. Nada impede que você adapte esse estadiômetro. Um outro instrumento que é importante na avaliação física é a trena, ou a fita métrica, né? O ideal é essa fita métrica metálica aqui, que ela não tem elasticidade e ela adere aos perímetros corporais com maior facilidade. Você tem melhor manuseio dela. Uma outra fita que você pode estar utilizando também não é adequada, principalmente para o que diz respeito à pesquisa científica, é aquela fita de costureiro, normalmente que você encontra nos armarinhos, enfim. Bom, um outro instrumento que é utilizado na avaliação justamente para identificar a composição corporal é o adipômetro, ou também conhecido como plicômetro. A gente tem dois modelos, um modelo clínico e um modelo científico. O modelo clínico, a variação dele é de 1 milímetro e o modelo científico é de 0,1 milímetro. Então, o modelo científico ele tem um custo mais elevado, tem uma leitura um pouquinho mais complexa comparado ao clínico. Porém, o modelo científico é o que mais você utiliza para fazer a pesquisa científica, porque ele é mais preciso. No modelo científico, a gente pode perceber que ele tem dois relógios.
né? Você tem um relógio maior e você tem um relógio menorzinho. O maior marca as unidades e o menorzinho marca as dezenas. Um outro instrumento que a gente utiliza na avaliação física é o lápis dermográfico, onde você vai utilizá-lo para demarcar os pontos anatômicos que você vai avaliar. Um outro instrumento que também você pode estar utilizando dentro de avaliação física é um software de avaliação física. Porém, no mercado nós temos vários modelos de software. Eu até coloquei um aqui do Physical Test, o Vida, enfim, são alguns modelos de software que tem no mercado. Porém, eles têm um custo muito elevado. Então, nada impede que vocês peguem aplicativos na internet ou até mesmo peguem as fórmulas e jogam no próprio Excel e realize a avaliação física no próprio Excel. Bom, o termo antropometria é muito utilizado dentro da educação física e esse termo vem de duas palavras gregas que significa medir o homem ou medida do homem. Então, através das medidas antropométricas, é possível fazer o acompanhamento de crescimento morfológico, bem como de alterações de medidas corporais decorrentes da prática de exercício físico e dieta, proporcionando dados de grande valia para os profissionais da área de saúde. Então, existem algumas recomendações para a gente poder realizar a antropometria nos indivíduos. Então, uma delas é, antes da coleta de dados, é sempre interessante que o avaliador tenha conhecimento sobre as razões e objetivos da medição. Então, o avaliador precisa saber exatamente por que ele está avaliando esse indivíduo. Outra recomendação é, procure realizar a coleta de dados em um local de uso exclusivo do avaliador e do avaliado. Então, precisa ser um ambiente reservado para que haja essa avaliação. Outra recomendação é, o avaliado deverá receber com antecedência um formulário com as orientações sobre o tipo de roupa adequada para esta avaliação e qualquer outra recomendação que deverá ser feito. Deve-se ter total atenção quanto à questão da calibração periódica dos instrumentos. Então, por exemplo, balança, o adipômetro, eles devem ser calibrados periodicamente. O registro dos dados antropométricos deverá seguir sempre o lado direito do avaliado. Aqui, quando a gente fala de dados antropométricos, é no que diz respeito às dobras cutâneas. Então, sempre deve ser anotado o lado direito do avaliado, mesmo no caso em que este lado não corresponda ao lado dominante do avaliado. Então, independente do indivíduo ser destro ou canhoto, a avaliação das dobras cutâneas é sempre realizada do lado direito. Outra recomendação é a marcação dos pontos anatômicos de referência com lápis dermográfico antes do registro dos dados. Então, em cada local que será realizada a medida deverá ser demarcada com lápis, principalmente para aqueles indivíduos que não têm tanta experiência com avaliação física. Outra recomendação é observar a postura do avaliado, que deverá ser compatível com o procedimento do registro. É interessante que o avaliador mantenha certa distância do avaliado, evitando assim situações constrangedoras. Então, cuidado com a questão do avaliado com o avaliador, para não ficar tocando muito, para não ficar muito próximo, para não criar constrangimento. É até interessante que o avaliador do sexo masculino avalie somente alunos do sexo masculino
e o avaliador do sexo feminino avalie somente alunos do sexo feminino, para justamente não criar situações constrangedoras. Um auxiliar colaborando com o registro dos dados aumenta a velocidade de coleta e justamente evita também a questão das situações constrangedoras. Em um trabalho longitudinal, é importante reproduzir o mesmo método e protocolo em todas as provas, permitindo assim uma comparação adequada entre o resultado. Recomenda que a coleta de dados seja feita pelo mesmo avaliador. Então, quando se pensa em um trabalho de longa duração, então, por exemplo, em um ano vou ter 4 avaliações ou 3 avaliações no ano, é sempre importante que a mesma pessoa faça essas avaliações, para que justamente minimize as margens de erro. Bom, vamos começar as medidas. Em relação à altura, é importante a gente entender que a altura ela varia fisiologicamente de acordo com alguns fatores. Dentre eles, a posição do corpo. Por exemplo, o indivíduo em pé e o indivíduo deitado, eles podem diferir em até 3 centímetros. Por quê? Porque o indivíduo em pé, ao longo do dia, por exemplo, a tendência é a ação da gravidade mais o peso corporal ter uma determinada compressão nos discos intervertebrais, por exemplo, e aí há uma pequena redução da altura. Então, por exemplo, você avaliar o indivíduo pela manhã ou no final do dia, pode dar uma diferença, por mais que seja pequena, mas pode dar uma diferença. Então é importante sempre que você demarcar o horário que você está realizando essa avaliação, para que na reavaliação você utilize o mesmo horário, né? Outra coisa é em relação às fases da vida, que isso é natural, o indivíduo, à medida que ele sai da infância para a adolescência, juventude e vida adulta, ele vai sofrendo alteração na sua altura. Mas em relação ao posicionamento, então nós temos que, com os pés descalços, apoiar os pés juntos também, apoiar o calcanhar na estrutura que vai fazer a medição, no caso no estadiômetro. Deve-se apoiar a região glútea no estadiômetro, dorsal e a cabeça. E aí você, olhando para frente, num plano que a gente chama de plano de Frankfurt, que é a parte superior da orelha ficar na mesma direção do olhar, né, aqui, e a gente possa fazer a medição correta. Em relação à massa corporal total, é importante a gente entender que o peso dado na balança é a soma de várias coisas, como por exemplo da gordura corporal, do músculo, dos ossos e outros tecidos. A soma de todas essas estruturas aí dá a massa corporal total. Bom, essa massa corporal total, ela pode ser utilizada como medida do processo de crescimento e indicador do estado nutricional daquele indivíduo. Porém, é preciso relacioná-la com outras variáveis que a ela estão intimamente associadas, como, por exemplo, a idade, o sexo e a altura. Então, a massa corporal total, por si só, ela não vai dar muita resposta para a gente. Então, a gente precisa associar ela com outras características para a gente poder fazer algumas comparações. Por exemplo, essas duas avaliações que a gente já fez, que foi a altura, a identificação da altura e o peso corporal, a gente pode ter um dado já relacionado ao índice de massa corporal do indivíduo. Então, quando faz a relação do peso corporal com uma outra característica, que é a altura da pessoa, ela já dá um dado interessante para a gente, que é esse índice de massa corporal. Esse é um método utilizado amplamente
normalmente para grandes populações. Então, esse método utiliza a divisão do peso corporal total pela altura ao quadrado, e aí vai dar um resultado. Esse resultado é para identificar o grau de sobrepeso e obesidade que as pessoas se encontram. Então, esse é um método amplamente utilizado, porém, tem algumas restrições, alguns cuidados que você deve tomar em relação a esse método. Por exemplo, duas pessoas com a mesma altura, peso idêntico, porém, um indivíduo ele treina e o outro indivíduo é sedentário. Ambos, se a gente for fazer a avaliação do IMC, que é o peso total pela altura ao quadrado, então, peso total, 90 quilos, pela altura, 1,8 elevado a 2 ao quadrado, né? Então, a gente tem uma resposta de IMC de 31,14 para ambos. Pelo critério da Organização Mundial de Saúde, nós teríamos a primeira faixa de obesidade aqui, que é acima de 30. Então, ambos estariam com obesidade. Porém, o que a gente percebe aqui? Que um indivíduo ele tem muita massa muscular comparado a outro indivíduo que tem muita gordura corporal. Então, o IMC ele pode sim ser utilizado, porém, em indivíduos que treinam, que se exercitam, que principalmente fazem musculação, você tem que ter um determinado cuidado na hora de avaliar apenas com o índice de massa corporal. Nesse caso, você precisa da composição corporal através das dobras cutâneas, por exemplo. Então, para você não falhar, você precisa tomar cuidado em relação a isso. Com isso, eu finalizo a primeira parte da nossa aula. Muito obrigado a todos e até a próxima!